Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Agradecer a participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo para a gente difundir os conhecimentos de geotecnologia para toda a galera aí. Um recadinho importante, vou deixar aí na descrição do vídeo alguns cupons, os 4 cursos que a gente tem na Udemy. Se tiverem afim, é só pegar o cupom aí que tem um super desconto para quem for participar. E galera, hoje a dica é a respeito de geração de pontos aleatórios em classes de raster com PyQGIS. Mas eu vou explicar para vocês o que é isso, o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu tenho uma camada de raster com tipos de uso e tenho também uma camada de municípios, tá? Com os limites municipais. Nessa camada de raster eu tenho diferentes classes, aqui como vocês podem ver eu tenho de 8 a 14. E essas classes, elas podem ou não aparecer no limite de cada município. O que eu quero como resultado final? Eu quero gerar pontos aleatórios, uma determinada quantidade de pontos aleatórios para cada classe em cada município. Tá? Eu vou definir como 5 pontos aleatórios, mas se tiver duas classes aqui, ele vai gerar 5 pontos para uma classe e 5 pontos para outra. Se no outro município tiver 10 classes, ele vai gerar 5 pontos para cada classe e assim por diante. Beleza? Então, para a gente começar a brincadeira aqui no PyQGIS, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai definir aqui, essa minha camada ativa municípios, eu vou atribuir ela a uma variável, tá? Então, municípios vai receber iFace.ActiveLayer, beleza? Vou dar um print nos municípios aqui para ver se vai ficar certinho. Então, bora lá. Olha lá, ele atribuiu. Vou aumentar aqui para a gente conseguir enxergar. E vamos começar aqui o que a gente quer executar. Beleza, eu já tenho a minha camada de municípios definida. O que eu preciso agora é gerar uma lista de alguma forma que eu consiga iterar sobre cada município e fazer os processos que eu preciso executar. Então eu vou criar uma lista de municípios, tá? Municípios. Como que eu vou criar essa lista de municípios? Um for aqui, for i em municípios.getFeatures, tá? Mas eu não quero o i propriamente dito, tá? I for i aqui. Eu quero o i, o atributo dele com o nome do município. Então, se eu abrir a tabela de atributos aqui, dos municípios, eu vou ver que o nome do município está aqui. O índice dele é 0, 1, 2, 3, 4. Então, para eu alcançar isso, o que eu faço? i.attributes no índice 4, tá? Então, eu vou dar um print em lista municípios e vamos ver se a gente já tem um resultado de uma lista aqui, municípios, uma lista do que a gente precisa. Tá aqui, ó, Boa Esperança, Farol, Goerê, ele trouxe aqueles nomes para mim. Beleza, mais uma etapa vencida. O que eu preciso fazer agora? Preciso iterar sobre essa lista de municípios para começar os meus processos. Então, for i em lista municípios, tá? E eu vou dar um print aqui, só para a gente ver isso acontecer, no i. Vou deletar essa parte de baixo aqui, que por enquanto a gente não vai precisar. Ó, printou todo mundo. Para facilitar um pouco minha vida, para a gente ver as coisas funcionarem aqui, eu vou colocar um break aqui, para no primeiro momento do for ele parar. Então ele vai vir Boa Esperança e vai parar, tá? Para a gente não ficar executando todo mundo na hora que a gente está construindo o código. Então, olha lá, Boa Esperança, parou. Beleza. Tá. Para ficar mais interessante, seria legal assim, na hora que a gente executar nosso script, ele vem com um textinho, né, cara? Ó, tô executando tal coisa e falta tanto, né? Para a gente fazer isso, vamos usar aqui uma f-string desse cara aqui e vamos colocar um texto aqui, ó, executando município. Aí eu vou colocar o nome do município aqui. Lembrem que o nome do município vai estar aqui no i, no primeiro momento do for, tá? Só que eu posso definir os passos que ele está executando também, né? Então, eu vou colocar assim, ó, etapa, vou colocar mais uma variável aqui, d, e outra variável aqui. Então, se eu quero saber o número total de uma lista, eu posso usar o len. E lembrem que minha lista aqui é lista município. Eu posso copiar esse cara aqui e colocar aqui, beleza?
E para eu saber qual que é o momento, né, ou qual que é o cara que está sendo executado, eu posso colocar aqui e não, lista município ponto index, e aqui dentro do ponto index, o que que ele vai procurar, né, lá na lista. Então, digamos que ele veio aqui Boa Esperança. Então, isso aqui vai fazer o quê? Dentro da lista município, ele vai ver quem é Boa Esperança e vai me trazer o número do índice desse cara, tá? Então, eu vou colocar aqui o izinho, né, para ele identificar. Só que lembra que em Python a lista começa a partir do zero. Então é 0, 1, 2, 3. Então para eu saber a etapa, eu vou somar 1, que daí o 0 vai ser 1, 1 vai ser 2 e assim por diante. Então eu vou colocar aqui mais 1. Vamos ver se isso aqui vai executar corretamente. Vou tirar o break por enquanto aqui, tá? E vou executar esse cara. A lista, eu escrevi errado aqui, ó, municípios. Vamos ver se vai executar agora. Olha lá. Executando o município Boa Esperança, etapa 1 de 9, tá? Ó, executando a etapa 2 de 9. Beleza, assim a gente consegue ver as coisas rolando. Vou colocar um break aqui de novo, né? Só para a gente travar no primeiro, ó. Executando a etapa 1 de 9. Tranquilo. Agora vamos começar o trabalho mesmo, propriamente dito. Então, para a gente chegar ao resultado que a gente quer, a primeira coisa, a gente precisa clipar um raster aqui do município que a gente está trabalhando, gerar pontos, né, sobre esse raster, e daí a partir desses pontos gerados com o valor que eu tenho de cada ponto, né, que eu atribuí para o ponto, fazer a seleção aleatória aí. Então a primeira coisa, a primeira etapa é gerar o raster, beleza? Que seria, na verdade não é gerar o raster, vamos colocar clipar os rasters, tá? A segunda coisa vai ser gerar pontos. E a terceira coisa, extrair pontos aleatórios. Então essas vão ser as etapas que a gente precisa seguir aqui para a gente executar para cada município. Bom, para a gente clipar um raster, a gente pode usar um algoritmo do QNX, com o processing.run, que é do GDAL. Né? Então eu posso colocar aqui, ó, GDAL, dois pontos, clip rasters by mask layer, tá? Esse aqui é o algoritmo. A gente coloca ele assim e a gente precisa de um dicionário aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente precisa de um dicionário desse cara com algumas variáveis, tá? A primeira variável que a gente precisa ter é a input, beleza? Tem que ser maiúsculo aqui, input. Essa é a primeira variável. A segunda variável que a gente tem que ter é a mask. Dois pontos. E a terceira variável é crop to cutline. E a última aqui para o nosso algoritmo funcionar é a output, tá? Então a gente tem que preencher esses 4 parâmetros. O primeiro, e sempre eles vão estar separados por vírgula, tá? Vírgula, aqui, vírgula, beleza? Então o primeiro cara que a gente tem que preencher é o caminho, de fato, do meu raster, né? Só que veja bem, a gente está num processo de clipar o raster, só que eu preciso filtrar, né? Eu preciso definir um filtro aqui para ele filtrar só o município em si. Como que eu faço isso no PyQGIS? Eu posso usar um cara chamado set subset string, tá? Então a gente vai pegar essa camada municípios, vai colocar ela aqui, vamos usar um set sub set string, isso, tá? E dentro do set subset string, a gente vai colocar uma sentença, vamos colocar com f-string mesmo, tá? Uma sentença dentro desse cara que vai ser o quê? O nome do campo, lembra que eu tenho lá municípios, tá? Ele tem que ser igual ao município do momento, tá? Que vai ser o meu izinho aqui, beleza? Então, vamos ver primeiro se isso aqui vai funcionar.
Eu vou comentar esses caras aqui e vou rodar aqui, ó, até o município set subset string. Quando eu rodo aqui, ó, ele não filtrou, então eu fiz alguma coisa errada aqui. Então vamos ver. Aqui eu tenho que ter um f-string com aspas duplas e aqui aspas simples, tá? Então vamos executar de novo. Eu preciso tirar o filtro daqui. Tirar o filtro do meu query builder aqui. Ok. E vamos executar. Ainda não fez o que eu queria que ele fizesse. Deixa eu dar uma conferida na tabela de atributos. Ah, o campo é município, tá? Então foi isso que eu errei aqui. Então aqui, né? Eu tirar o filtro novamente. Ok. E vamos executar o código. Olha lá, agora ele filtrou do jeito que eu queria. Só como vocês viram, quando eu filtro uma vez, no próximo momento do for, ele tem que estar inteiro de novo para ele realizar esse filtro novamente com o nome de outro município. Então, da mesma forma que eu consegui filtrar o cara aqui por um nome de município, eu posso colocar para baixo aqui, ó, lá no final de tudo que eu for executar e deixar sem nada dentro aqui. Porque daí, sem nada dentro, ele vai fazer esse processo de filtrar e voltar todo mundo ao normal. Vamos ver acontecendo? Olha lá, voltou ao normal. A gente não está vendo aqui, mas ele está filtrando pelo nome, voltando ao normal. Filtrando pelo nome, voltando ao normal, tá? Então, beleza. Tem esse filtro no meu município, posso voltar lá para o meu clip raster, beleza? E vamos começar a preencher aqui a casinha do nosso clip raster aqui. Então, vamos lá. O input, quem que vai ser o input? O input do meu clip raster vai ser o raster que eu preciso recortar. Se eu vim aqui, ó, eu tenho o caminho dele, tá? Então, ó, home, newmar, downloads, YouTube, né? Então, eu vou colocar esse caminho aqui. Eu tenho o caminho copiadinho aqui, para a gente economizar tempo. Então, deixa eu pegar ele aqui e já colocar aqui para vocês verem. Beleza, tá aqui. O que que é o mask? O mask é o meu município naquele momento de interação do for que ele está filtrado para recortar só aquela partezinha. Então eu vou colocar aqui municípios. Crop to cut line é para ele cortar na extensão aqui do mask, tá? Então a gente vai definir esse cara como true. E o output é onde eu vou salvar esse cara. Só que eu não vou ficar gerando dado a rolé aqui, né, cara? Eu vou gerar um dado temporário desse cara aqui, então eu vou chamar de temporary output, tá? Só para ele gerar um arquivo temporário. Aqui eu estou executando o comando e não estou atribuindo a ninguém. Eu vou atribuir isso aqui a uma variável chamada clipped, assim, tá? E vamos dar um print no clipped para ver o que ele vai retornar para a gente, para ver se está funcionando tudo perfeito aqui, o que a gente quer fazer. Então, vou subir um pouquinho aqui. Vou rodar esse cara de novo. Olha lá. Ele executou e gerou aqui, ó, um arquivo temporário, né? Se eu for lá na pasta desse arquivo temporário, deixa eu copiar isso aqui. Vim aqui, ó, Ctrl L. Vou lá na pasta temporário, tem um output. Eu carrego aqui o output. Olha lá. Tá lá o meu raster recortado já. Tá atendendo o que eu preciso. É isso que eu quero. Beleza, vou remover esse cara aqui e vamos continuar o processo. Eu já tenho agora o meu raster temporário. Agora o que eu preciso? Para cada cara eu preciso gerar os pontos desse cara, né? Então vou converter raster para pontos e pegar o valor de cada pixel dele, né? Para eu fazer isso, eu vou usar também lá o processing.run, beleza? Só que o algoritmo que eu vou usar agora vai ser outro. O algoritmo que eu vou usar vai ser o nativo, tá? Que vai ser o pixel to points, beleza? E da mesma forma que ali em cima, eu preciso ter também os parâmetros de entrada desse cara aqui, tá? Os parâmetros de entrada aqui, eles mudam um pouquinho. Eu tenho que colocar aqui, ó, o primeiro parâmetro de entrada é input raster, tá? Lembra lá que é separado por vírgula. O próximo parâmetro que eu tenho que colocar vai ser raster band. Dois pontos.
O outro parâmetro, além do raster band, eu tenho que colocar o field name, tá? E eu tenho que colocar mais um, que é o output. Opa, output. Beleza? São esses 4 parâmetros aqui que a gente precisa ter. E agora vamos preencher eles aqui. Input raster, quem que vai ser? Vejam que quando eu gerei meu raster, ele me retornou aqui, quando eu dei um print, ele me retornou um dicionário. E nesse dicionário eu tenho uma chave output, que é o caminho do meu raster temporário. Então o que eu vou fazer aqui é usar esse clipped aqui, tá? E eu vou definir que o caminho vai estar na chave output, beleza? Então ele vai puxar daqui e já trazer para cá. Raster band é quantas bandas tem no meu raster? Tem só uma, no meu caso. Field name é o nome que eu vou dar para o campo que ele vai definir no meu geopackage de pontos lá, para ter o valor do pixel. Então eu vou chamar esse cara de value, tá? Como padrão no algoritmo, quando você vai rodar no QGIS, já é value também. E a outra coisa é o output desse cara. E da mesma forma que eu fiz aqui em cima, que eu defini um temporary output, eu vou definir aqui também um temporary output, tá? Então, eu defini esses caras aqui, beleza? E vou atribuir ele a uma variável também, que eu vou chamar de points. E a gente vai usar ela conforme for andando aqui o script, beleza? Então, eu gerei meu outro cara intermediário. E agora o que eu preciso é gerar os meus pontos aleatórios, né? Para eu gerar meus pontos aleatórios, da mesma forma, a gente vai usar um processing.run, tá? E agora, o algoritmo que a gente vai usar aqui vai ser do QGIS, e é o random, deixa eu lembrar aqui, extract within subsets. Isso, subsets, tá? Ele também tem os parâmetros dele de entrada, né? Então, o que que a gente vai ter aqui de parâmetro de entrada nele? O primeiro parâmetro vai ser input. Opa, input. O segundo parâmetro vai ser o campo que a gente definiu, tá? O campo. Terceiro parâmetro será o método. E quarto parâmetro, o número de pontos aleatórios que eu vou querer, tá? E o último parâmetro, o output. Isso, são esses parâmetros. Então vamos lá preencher esses caras agora. Input, quem que vai ser o meu input desse processo aqui? Vai ser o resultado do meu points. Então vai ser points, beleza? Abre e fecha chaves na output. Lembra que tem uma vírgulazinha aqui. O campo, lembra que a gente definiu o campo como nome value? Aqui vai ser value também. O método, por padrão, ele é 0, tá? A gente vai seguir o padrão do algoritmo. O number aqui, no caso, é o número de pontos. Então, eu vou querer 5 para cada classe. E o output aqui, esse cara a gente também vai definir ele como temporário, porque ele ainda não é meu resultado final. Porque aqui, ó, ele vai gerar pontos aleatórios para esse município, para esse município, para esse município. E eu quero que ele gere no final um arquivo para todo mundo. Então, eu vou pegar esse cara aqui e também vou definir como temporary output, tá? Então tá aqui. E vou chamar esse cara aqui de samples. Tá aqui os samples, beleza? Tá, mas aqui no processo, se a gente for pensar, eu já peguei os samples para um município, né? No caso aqui, Boa Esperança. Executei e cheguei nos samples para um município. Mas eu preciso agrupar tudo isso em um lugar para eu gerar um arquivo só. Então, para fazer isso, antes do for aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de final samples, tá? E daí, nesse cara aqui, vai ser uma lista vazia. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui, quando eu terminar os samples nesse momento da interação,
eu vou jogar o resultado desses samples lá naquele Final Samples, para depois eu fazer um Merge Vector Layers, tá? Então aqui vai ser Final Samples.append. E quem que eu vou jogar lá dentro? Vai ser os samples no output. Não posso esquecer disso, tá? Porque é o caminho que eu estou jogando lá. E depois eu vou usar os caminhos para fazer o merge. Então, feito isso, ele está jogando tudo lá dentro. E depois, né, que eu sair do momento do for, depois que eu jogar todo mundo dentro do Final Samples, eu preciso fazer o merge desse cara. Para a gente fazer o merging, eu posso usar o processing.run. Lembrando que aqui eu já estou fora do meu for, tá? Ó, não estou indentado no for aqui. Então, depois que ele rodou todo o for e colocou lá no Final Samples, eu vou usar aqui o algoritmo do QGIS, que vai ser o Merge Vector Layers, tá? É esse cara aqui que a gente vai usar. Ele tem dois parâmetrozinhos. Né? Então, deixa eu colocar aqui a chave. Fica mais fácil da gente ver. Ele vai ter o Layers, né, que são todas as listas de camadas. Lembra lá que eu criei as listas de camadas aqui em cima, com Final Samples. Né? Então, eu venho aqui, Final Samples. E o outro parâmetro vai ser o output desse cara. Né? Onde que eu vou salvar ele? Eu vou salvar ele no mesmo lugar que tem meu TIFF. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, onde está meu TIFF, mas eu não vou salvar ele como .tif no final. Vou salvar ele como result.gpkg lá naquela pasta, tá? Então ele vai salvar isso lá. Para a gente carregar isso no QGIS, depois a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse processing e atribuir uma variável amostras aqui. E vamos carregar ela no QGIS com o iface.add_vector_layer. A gente pega o amostras no dicionário lá, né? Não podemos esquecer, o output. E vamos chamar esse cara de... vamos chamar ele de amostras, a hora de carregar no QGIS. E abrir com a GR aqui, tá? Então, se tudo estiver certo, vou tirar o break aqui agora para rodar para todo mundo. Vou diminuir aqui, tá? Se tudo estiver certo agora, ele vai executar para todo mundo. Né? Primeiro município, gerar os pontos, e no final ele vai me carregar desculpa, um amostras aqui no QGIS com todos os pontos que eu preciso. Então vamos ver se tem algum erro aqui no meu código. Errei algum código, acho que foi na definição do algoritmo aqui. Pixels, aqui faltou, ó. É pixels, 2 points, tá? Vamos rodar de novo. Olha lá, tá executando pro primeiro. Beleza. Mas ele carregou os primeiros pontos aqui. Não era isso que eu queria. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Ponto append. Tentar achar meu erro aqui. Amostras. Final samples. Ver o que eu errei aqui. Vou achar o erro aqui. Tá? Faz ao vivo, né? Então, pixel 2 points, clip it, raster bands, barará. Aí ele veio para cá, handle, extract within subsets. Gerou 5 pontos. Points output, final samples, output. Vamos dar um print aqui no final samples para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu tirar aqui, remover, comentar esse cara aqui embaixo, só para a gente ver se ele está gerando uma lista com todos os caras. Executando 2 de 2, 3 de 2, ó, ele está passando de fato por todo mundo, né? Então vamos ver aqui.
7, 8. Ele tem que me retornar uma lista com todos os 9 caminhos. Ah, retornou com todo mundo. Aqui está meu Final Samples. Acho que ele trouxe alguma coisa de antes aqui. Eu acho que ele está executando corretamente. Vamos tirar aqui de novo. Aí fez add vector layers. Tá? Merge vector layers, final sample, amostras output. Tá, vamos executar aqui. Acho que não teve erro, acho que ele executou a anterior, é isso mesmo. Ó. Ele executou com o break, por isso que ele trouxe só um. Agora ele deve trazer todo mundo, tá? Então 5 de 9, 6 de 9, 7, 8 e 9. Vai adicionar, isso mesmo. Adicionou aqui todos os pontos. Se a gente olhar lá no Downloads, né, na pasta, já tem o Result aqui, né, com todo mundo. Poderia visualizar se ele de fato aqui, ele definiu de acordo com cada classe, né? Então, vou colocar um categorizado no Value aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui, eu posso colocar simbologia também, um rótulo, desculpa. E definir aqui, ó, ao invés de layer, colocar o valor, tá? Então aqui a gente vê, ó, que ele definiu o ponto 10 aqui para a classe 10, ó. Então tá certinho do jeito que a gente queria. A gente tem 5 pontos aleatórios para cada classe que existe dentro de cada polígono aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Uma forma da gente tentar agilizar o processo. Lógico, eu mostrei só para alguns municípios aqui para vocês, mas imagine que fosse uma infinidade de municípios, né? E a gente quisesse ter esses pontos aleatórios para fazer uma amostragem, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma forma de agilizar esse processo aqui, ao invés de ficar fazendo um a um, para a gente encontrar esses valores. Espero que tenham curtido. Se não tiverem inscrito no canal, se inscrevam, tá? Compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que puderem. Lembrando que vai ter os cupons aí do curso da Udemy, então é uma boa oportunidade para quem está aprendendo. Tem 4 cursos lá, bem bacana, aprendendo já o processamento com QGIS, integrando QGIS com PostgreSQL mais Postgres, tem iniciando com Python GIS e aumentando produtividade com PyQGIS, né? Que é isso que a gente acabou de utilizar agora. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Até a próxima. Falou!